Oi, turma do terceiro ano. Hoje eu tô trazendo aqui mais uma atividade que vocês fizeram, tá? Foi a atividade número 1, que foi referente à aula do EducaPE no dia 17 de abril, certo? Foi a primeira atividade que vocês fizeram. E eu tô trazendo ela aqui pra gente corrigir, certo? Para quem ainda tem alguma dúvida com relação ao que errou, tentar entender agora, ok? Vamos começar pela primeira questão. Essa ficha foi sobre genética, né? Os conceitos iniciais em genética. Então, a primeira questão, ela diz assim, ó. De acordo com os conceitos básicos em genética, correlacione a coluna 1 com a coluna 2, certo? Então, a gente tem aqui na primeira coluna várias estruturas que a gente conheceu na genética. Os cromossomos, os genes, os cromossomos homólogos e os genes alelos. Os cromossomos a gente aprendeu que são estruturas em que a fita de DNA, que ela é uma dupla fita, ela se condensa, se enovela, formando, se condensa assim, ó, formando o cromossomo, certo? Esses cromossomos, eles sempre se organizam em pares, tá? Então, eu vou desenhar outro cromossomo aqui, formando um parzinho. Esse DNA condensado forma o cromossomo. Então, eu tenho dois cromossomos. Cada pedaço do DNA, cada pedaço desse aqui, ó, que eu tô separando do cromossomo, eu tenho um gene. Quando eu tenho um gene de um lado e do outro do cromossomo, um gene aqui, ó, nessa porção, vou passar um tracinho nessa, vamos chamar de gene A e gene B. Eu tenho genes alelos, tá? Genes paralelos, um de um lado, outro do outro do cromossomo, a gente chama de genes alelos. Esses cromossomos que formam pares recebem o nome de cromossomos homólogos. Ok? Sabendo disso agora, desse desenho, vamos responder essa questão. Ó, são genes pareados que se encontram em cromossomos homólogos. São genes pareados, ó, pareia, que se encontram em cromossomos homólogos. Como é o nome deles? Genes alelos. Então, 4. São cromossomos iguais que formam pares. Cromossomos iguais que formam pares. Como é o nome dos cromossomos que formam pares? Cromossomos homólogos. Então, aqui é 3. É uma sequência linear de genes quando o DNA se compacta. Quando o DNA se condensa, se compacta, a gente passa a chamar essa estrutura de quê? De cromossomo. Então, aqui é 1. É um pedaço de DNA que determina uma característica, ó. É um pedaço de DNA, que seria esse aqui, ou esse de baixo, ou esse. Cada pedacinho desse aqui que determina uma característica. A gente tá falando dos genes. Ok? Vamos para a segunda questão. A segunda questão é sobre verdadeiro e falso, ok? Então, ó, antes da gente fazer essa questão, a gente vai relembrar com relação ao número de cromossomos que a espécie humana tem, certo? Os cromossomos que a gente viu na questão anterior, os humanos, nós humanos, vou escrever aqui, nós apresentamos 46 cromossomos, certo? É o número total de cromossomos dos humanos. Nós temos 46, certo? Só que eles se dividem em dois grupos. A gente vai ter 44 desses cromossomos, que são cromossomos que a gente chama de cromossomos autossômicos, que são cromossomos que determinam as características gerais do corpo. Que características são essas? Cor dos olhos, aspecto do cabelo, cor da pele, a altura que a gente vai ter, certo? E a gente tem mais dois cromossomos desses 46, que são cromossomos sexuais, que podem ser do tipo XX, se você for do sexo feminino, e podem ser do tipo XY, se você for do sexo masculino. Tranquilo? Os cromossomos sexuais, que são 2, eles vão determinar as características sexuais do indivíduo, ou seja, se o indivíduo tem os cromossomos XY, esses dois são do tipo XY, significa que esse indivíduo vai nascer com pênis, com testículo, certo? Com a musculatura mais desenvolvida,
Já se você tiver os cromossomos XX, você for do sexo feminino, você vai nascer com vagina, útero, ovário, vai desenvolver os seios na puberdade e por aí vai, tá? Isso são características sexuais. Esses 46 cromossomos, eles se organizam em pares, tá? Então, esses 46 formam pares de cromossomos homólogos. Então, no total, na espécie humana, a gente tem 23 pares de cromossomos. Tranquilo? Fazendo essa revisão, agora a gente vai responder se verdadeiro ou falso. Existem dois tipos de cromossomos, os autossômicos e os sexuais, ou alossômicos, tá? Sexuais e alossomos são sinônimos. A gente tem dois tipos de cromossomos, os autossômicos e os sexuais, verdadeiro. Os cromossomos autossômicos estão relacionados com as características comuns ao sexo masculino e feminino? Sim. O que é comum ao sexo masculino e feminino? Ter cabelo, a coloração do cabelo, dos olhos, a altura, tá? Tudo isso é compartilhado tanto por você ser do sexo feminino como masculino. Verdadeiro. Os cromossomos sexuais estão relacionados às características próprias de cada sexo, sendo representado em humano por 44 cromossomos. Essa frase está certa até aqui, ó. Os cromossomos sexuais estão relacionados às características próprias de cada sexo? Sim. Vão determinar as características próprias de cada sexo, o que define cada sexo. Mas são apresentados por 44 cromossomos nos humanos? Não. Quantos sexuais nós temos? 2. Então, o erro dessa frase tá aqui, ó. 2. Falso. Os cromossomos X e Y são cromossomos sexuais? Vamos voltar aqui, ó. Os cromossomos X e Y são cromossomos sexuais? Verdadeiro. A espécie humana possui um total de 90 cromossomos. São 90 cromossomos no total, são 46, né? Então, tá errado aqui, ó. Que se organizam em 45 pares. São 45 pares? Não. São 23 pares. O erro tá aqui também. Em que metade é herdada da mãe e metade do pai? Sim, metade dos 46, ou seja, 23 a gente herda do pai, 23 a gente herda da mãe, cromossomos. Mas o erro tá aqui, ó, nessa quantidade, tá? Por isso que é falso. Ok? Vamos pro terceiro. O terceiro é para completar frases, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem frases para completar, certo? Com essas palavras aqui que a gente também aprendeu que são termos típicos da genética. Homozigotos e puros, que são sinônimos. Eu lembro que em sala de aula eu só usava esse termo aqui, ó, homozigoto, né? Mas o professor Andrei, ele também tem usado o termo puro, certo? Então, puro e homozigoto entendam como sinônimos. Por isso que eu trouxe as duas palavras, certo? Porque o professor usa essas duas palavras também. E é bom porque enriquece o vocabulário de vocês. Heterozigotos ou híbridos também são sinônimos. Em sala de aula eu usava mais esse termo, né? O professor Andrei usa muito híbrido. São sinônimos. Dominante, recessivo e fenótipo e genótipo, certo? Vamos aqui preencher os espaços, ó. São chamados de o par de genes que apresenta alelos diferentes. Isso daqui, ó, exemplo. Quando se tem alelos diferentes, a gente tá falando de heterozigoto, certo? Heterozigoto ou híbrido, né? Vou botar aqui barra híbrido. As duas palavras estão corretas. Na B, o gene, tananã, é aquele em que é necessário apenas uma cópia dele no par para que sua característica seja manifestada, sendo apresentado por uma letra maiúscula. Qual é o gene que a gente representa com a letra maiúscula? Por exemplo, azão, é o gene dominante. Ok? Na letra C, a constituição genética de um indivíduo que determina suas características, a constituição genética de um indivíduo que determina suas características é chamada de o conjunto gênico, o conjunto de todos os genes de um indivíduo, a gente chama de quê? De genótipo, né? É o conjunto de todos os genes, ou a característica que determina, né? Azão, azinho é um genótipo, tá? Letra D. A característica de um indivíduo que é observada e determinada pelos genes é conhecida como fenótipo. Fenótipo é toda a característica que a gente vê. É a característica que o genótipo expressa.
Então, se vocês olham para mim e veem meu cabelo castanho, vocês estão vendo o meu genótipo, o meu fenótipo, desculpa. O genótipo está nos meus genes e tem genes que determinam a coloração do meu cabelo castanho, tá? Fenótipo é o que a gente vê. É o cabelo castanho, os olhos azuis, a pele negra, certo? Letra E. Os genes, tananã, apresentam alelos de genes iguais, certo? Tem alelos iguais. Quem é que tem alelos iguais que a gente aprendeu? Quem é que tem alelos iguais que a gente aprendeu? São alelos homozigotos, né? Homozigotos ou puros. A exemplo do genótipo azinho-azinho. Isso aqui é homozigoto, né? Que nesse caso é formado por dois alelos, o quê? Azinho-azinho, quando é minúsculo, é uma característica recessiva, né? Então, aqui é recessivo. Tranquilo? Vamos para outra questão. E última. A última questão, o quarto, diz assim, ó. Maricleia nasceu com os cabelos cacheados e castanhos. Esse é o fenótipo de Maricleia, cabelos cacheados e castanhos. No entanto, na sua adolescência, ela resolveu pintá-lo de loiro e fazer alisamento químico. Então, Maricleia hoje não tem mais o cabelo cacheado nem castanho. Ela hoje é loira e tem o cabelo liso. Por química, né? Ela usou produto químico para fazer isso. Atualmente, os cabelos dela estão lisos e loiros. Analisando esse fato geneticamente, podemos afirmar que... Então, vamos lá. Quando Maricleia pintou o cabelo de loiro, a coloração utilizada modificou os genes que determinam a cor dos cabelos dela? Não. A coloração nem o alisamento muda em nada os genes dela. As células dela continuam com os mesmos genes que determinam o cabelo cacheado e castanho. O que modificou foi o fenótipo, tá? A química atua apenas no cabelo dela, ok? Então, tá falsa essa alternativa, a gente quer a verdadeira. Se Maricleia resolver não mais pintar ou alisar o cabelo, ela deixar de fazer isso, eles já nascerão loiros e lisos, pois seus genes foram mudados? Não. A química, novamente, não mudou os genes dela, então não vai fazer com que ela nasça com cabelo loiro e liso, certo? Também tá falso. Na letra C. Esse caso é um bom exemplo de como o meio externo pode influenciar uma característica determinada pela genética, certo? Que é expressa pela ideia de fenótipo é igual ao genótipo mais o meio. Ou seja, o fenótipo de Maricleia, cabelos cacheados e castanhos, foi alterado pelo meio externo. O uso da tinta e do alisamento para cabelo. Correto, é exatamente isso. Quando ela usou a tintura, o genótipo dela não foi modificado, mas o que foi expresso pelo genótipo, que é o cabelo cacheado e castanho, foi modificado pelo meio externo, representado aqui pela tintura e pela química do alisamento. Modificou o fenótipo dela, e o fenótipo que a gente observa agora é um fenótipo alterado pelo meio, certo? Então, essa alternativa está verdadeira. A resposta é a letra C. E na D, qual é o erro? Os filhos de Maricleia, perdão, tem um errinho aqui. Os filhos de Maricleia também nascerão com os cabelos loiros e lisos como ela, pois seus genes foram modificados pelos produtos de tintura e alisamento. E serão repassados para seus filhos? Não, de maneira alguma. Ela vai repassar para os filhos os genes do cabelo castanho e cacheado que ela tem, tá? A química não altera em nada os genes dela. Então, essa alternativa também tá falsa, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês e que tenha tirado qualquer dúvida, ok? Tchau, tchau.